Oi, gente, finalmente chegou esse dia que eu vou ter que contar toda a história da conexão com o divino, mas antes eu preciso contar o meu testemunho de vida, preciso contar um pouco da minha história. Vocês me acompanham lá no Instagram, tem muita gente que gosta do meu conteúdo, me segue através da minha história com o Caio, mas no meu testemunho também envolve muito da história com o Caio. Para que vocês possam entender tudo, eu preciso contar o meu testemunho de vida, que envolve muita fé e também resiliência. Então, pessoal, eu sempre fui uma pessoa que sempre tive muita fé em Deus. Eu venho de uma família em que minha mãe sempre teve muita fé em Deus, uma mulher que conversa muito com Deus. Eu sou uma pessoa que eu cresci, aprendi a conversar muito com Deus por conta da minha mãe. Devido a essa minha fé, eu sempre tive uma fé muito inabalável, eu comecei a questionar pessoas que não acreditavam em Deus. E lá em 2007, mexendo no Orkut, no tempo do Orkut, tá? Eu fiquei muito curiosa sobre as pessoas que não acreditavam em Deus. Meu Deus, será que existem pessoas que não acreditam no Senhor? Lá no Orkut eu comecei a entrar em comunidades que tinha não acredito em Deus, ateus, nessas comunidades que tinham assim, e de tanto procurar, de tanto ler, eu passei a não acreditar mais em Deus. Eu passei a duvidar da existência de Deus. Eu tinha uns 15 anos e eu não acreditava mais em Deus, por conta desses relatos que eu ficava lendo, procurando lá no Orkut. Mas tudo começou a ter mais sentido quando eu fui estudar lá em Palmeira dos Índios. Então, em 2007, eu estudava aqui em Bom Conselho, no meu colégio, na minha escola que eu sempre estudei desde criança. Não tinha mais, tipo, primeiro, segundo, terceiro ano, porque era uma escola que tinha do maternal até a 8ª série. Então, meu primeiro, segundo, terceiro ano eu tinha que estudar ou em Garanhuns ou em Palmeira dos Índios. O pessoal ia muito para o Cefet, que hoje é o IFAL. Então, eu tinha duas melhores amigas e elas queriam muito, elas são gêmeas, elas queriam muito passar no IFAL lá em Palmeira dos Índios, sendo que eu nunca gostei muito de matemática, de cálculos. Eu sabia que lá no IFAL você tinha que ter essa base mais forte para quem gostava de números e eu não queria. Aleatoriamente eu conheci uma prima da minha prima que era de Palmeira dos Índios. Falando com ela me falou que tinha esse colégio lá, era um colégio muito bom e eu fiquei super assim animada, eu queria estar nesse colégio. Minhas duas melhores amigas acabaram passando no IFAL lá, que é o Cefet. Então eu não queria ir para outro colégio sem as minhas amigas, coisa de adolescente que não quer separar das amigas, né? E eu não queria me separar das minhas amigas, elas passaram lá no IFAL, no Cefet, né? E eu fiquei a decidir qual era o colégio que eu ia. Quando eu falei para minha mãe desse colégio lá em Palmeira dos Índios, minha mãe já abortou a ideia, não queria de jeito nenhum que eu fosse para lá por ser contramão, né? Até porque Palmeira dos Índios, desse colégio é lá em Alagoas, eu sou daqui de Pernambuco. E minha mãe falou que nada, tem um colégio aqui, tem Garanhuns se você quiser, mas nada de você, sendo minha gente que era algo mais forte do que eu. Já era ali já era Deus, já era uma sementinha, Deus já estava plantando uma sementinha ali para o que estava por vir. E eu vinha pedindo para minha mãe, para que ela deixasse. Na época, meus pais não eram separados e minha mãe falou para meu pai não gostou da ideia, também não me apoiou em ir estudar em Palmeira dos Índios. Estudei aqui em Bom Conselho ainda um ano e depois fiz a cabeça da minha mãe um ano todinho e finalmente fui estudar lá em Palmeira dos Índios. Por muita insistência, minha mãe acabou cedendo e eu fui estudar lá em Palmeira dos Índios. Então, pra mim, só o fato de estar com essas minhas duas melhores amigas, que eram gêmeas, que são gêmeas ainda, que são gêmeas, só pelo fato de ir com elas, pra mim já tava ótimo demais, minhas amigas inseparáveis. Fui estudar lá no primeiro dia e tal, imagine o que é uma menina jovem chegando no colégio, né? Acabou sendo no auge dos seus, acho que já tinha 16, amiga, no auge dos seus 16 anos, arrasando. Todo mundo queria conhecer quem era novata, ainda mais, novata pernambucana, né? Queria conhecer quem era novata pernambucana e não sei o quê. E nisso também começou a despertar o interesse dos meninos, né? Os meninos, pra quem acompanhou a história lá de Maria Bruna, contando minha história de amor com Caio, que é uma live salva, que tá lá no meu Instagram, acho que vou tentar trazer aqui pro YouTube. Quem acompanhou vai saber exatamente o que eu tô falando. Então eu cheguei lá no colégio, eu sou uma pessoa simpática, né? Assim, quando você me vê a primeira vez, você acha que eu sou antipática, que eu sou metida, porque eu sou muito vaidosa. Então eu tô sempre muito periquitada e isso as pessoas julgam muito, né? A aparência das pessoas. Então, pra quem me vê normalmente no dia a dia, vai me achar metida. Mas quando você me conhece, você sabe que eu sou a louca, né? Porque eu sou a pessoa mais
doidinha do mundo. Então eu cheguei, sou muito simpática, por ter o sorriso frouxo, né, já conquistei ali algumas pessoas por ser simpática, algumas pessoas já se aproximaram de mim e também despertou o interesse dos meninos, né. E nisso o Caio era de outro colégio, não era do meu colégio, e eu me lembro perfeitamente quando o Davi, que era da minha turma, chegou e disse assim: Bruna, tava lá no jogo e seu nome tava na boca de todo mundo, porque todo mundo dizendo que tu era muito bonita, que queria te conhecer, inclusive o Caio Leão. Eu disse: quem é esse? Ele fez: ah, minha filha, é o menino aí que é toda menina quer ficar com ele. Sendo que esse perfil que o Caio era um perfil de menino que eu corria. Não era o tipo de menino que eu queria me envolver. E apesar, gente, de tipo assim, de chamar muita atenção das pessoas, inclusive dos meninos, eu sempre fui uma pessoa que eu nunca gostei muito de sair ficando, sabe, com um e com o outro. Até porque quando eu vim ficar com alguém, eu devia ter o quê? 13 anos. E eu tinha meio que um namoradinho, que eu nunca tinha nem ficado com ele, mas a gente brincava, dizia que era namorado um do outro. Então, quando os meninos começaram a ter interesse em mim, no tempo do colégio, eu já tinha esse namorado que não era nem namorado, mas a gente dizia que era namorado. Então, eu sempre tive isso e nunca gostei de ficar por ficar. Então, quando eu fui pro colégio, eu não tinha fui estudar lá em Palmeira, eu não tinha nenhum namorado, não tinha ninguém, até porque eu era uma moleca. Já tinha tido um namorado sério quando eu tinha 15 anos, que foi meu primeiro namorado, e só. E nunca fui uma pessoa de ficar por ficar. Assim, eu sempre gostei de ter coisas mais sérias. Sempre fui uma pessoa muito paquerada pelos meninos. Não seria diferente em Palmeira dos Índios, né? Então, despertei o interesse dos meninos. Eu era uma menina nova, chamava realmente a atenção. E novata em colégio mais ainda, né? Então, o pessoal ficava falando, eu recebia muitas paqueradas aqui e ali. As meninas me falaram até do Caio. Isso foi muito rápido, minha gente. Isso, assim, foi coisa de uma semana. Tava todo mundo querendo me conhecer, todo mundo querendo ficar comigo. Eu fiz amizade com Larissa Monteiro, que é minha amiga até hoje. A Larissa também já tinha estudado com o Caio, falava que ele era um menino muito bom, mas, tipo, ele tava no auge dos 16 anos dele, né, minha gente? Tava naquela paquera toda. Então, eu não queria. Mas ela me falou dele, que ele era muito bonito. E sim, eu fiquei um pouco interessada pela beleza dele, mas não seria alguém que eu queria levar. E quando eu conheci... foi passando o tempo e aconteceu. A minha amiga Larissa me apresentou o Caio, eu conheci o Caio. E como vocês sabem, para quem acompanhou lá na minha live, que por isso que eu falei para vocês, para que vocês pudessem entender o testemunho, meu testemunho de vida, que tem a ver com a história do Caio, vocês tinham que assistir a live, que são 2 horas de live, mas que vale super a pena. Tenho certeza que vocês vão rir bastante, vão chorar, inclusive. Então, eu não queria ficar com ele, e porque eu sabia que ele só queria ficar comigo e me deixar pra lá, mas ele passou um tempão insistindo e ficamos, né? Aí nisso de ficar, eu falei pra ele que não queria ficar só por ficar, ele fez: não, então a gente vai ficar sério. Sendo, minha gente, que Caio tinha as pessoas que era afim dele, que eu não tinha nada a ver com isso. Infelizmente, eu acabei conhecendo 3 meninas que queriam se aproximar de mim, porque uma delas era afim do Caio. Eu acabei fazendo amizade com essas meninas, que não era da minha turma, era de outra turma, e essas meninas se aproximaram de mim, e foi aí que começou toda uma história, né? Foi aí que, a partir dessas amizades, que eu fui do céu ao inferno, literalmente. E uma dessas meninas gostava do Caio, eu não sabia. Como vocês sabem, eu vou repetir aqui só mais uma vez, só para vocês saberem, eu conheci o Caio, que hoje é meu noivo. E na época, Caio ficou comigo, ficou sério comigo, como ele havia dito que a gente ia ficar sério, e o Caio sumiu. Caio sumiu porque Caio acabou descobrindo que tinha leucemia. Aí o Caio foi fazer um tratamento às pressas em São Paulo. Nisso, a gente perdeu totalmente o contato. Caio foi para São Paulo. Eu fiquei estudando, eu morava em Bom Conselho e ia todos os dias para Palmeira dos Índios. Então, nesse intervalo que eu fiquei sem contato, sem comunicação com o Caio, porque ele não podia ter comunicação, por conta que a imunidade dele estava muito baixa, aconteceram muitas coisas comigo. Essas meninas se aproximaram de mim, começaram a fingir uma amizade, começaram a inventar histórias sobre mim. Eu era uma pessoa desconhecida numa cidade, então nem elas sabiam da minha vida. E o que elas queriam era meio que me afastar do Caio. E ficava tentando ser pessoas agradáveis comigo, e eu fui sendo amiga dessas pessoas. Uma dessas meninas tinha uma mãe também, que foi uma pessoa que fez muito inferno da minha vida. E eu vou contar tudo aqui pra vocês, tá? Não vou citar nomes. Eu peço, por gentileza, que depois, quando vocês me encontrarem na rua, não relembrem essa história, não me perguntem nomes. As pessoas da época sabem, porque muitas pessoas ficaram tendo conhecimento
E foi o seguinte, gente, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei de rede social. Na época, eu postava muita foto no meu Orkut, e sempre gostei de edição de foto, postava muita foto. Eu tenho 4 irmãos e tenho meu irmão mais novo, que é Arthur, e Arthur é adotado. Arthur, eu não sei em que momento da sua vida você vai ter acesso a esse vídeo. Não sei em que momento você vai ver, mas por favor, não se culpe pelo que aconteceu comigo, tá? Você não teve culpa de nada. O que aconteceu comigo foi coisa de pessoas ruins. E eu sei que você é muito emotivo. Eu não sei quando você vai ver esse vídeo, mas não se culpe. E Arthur é meu irmão mais novo, ele tem 13 anos. E eu tirava muita foto com Arthur, postava lá. Arthur, quando eu fui estudar em Palmeira, Arthur tinha meses. E eu tirava muita foto com Arthur, postava muita foto com Arthur. E essas meninas inventaram lá na cidade que Arthur não era meu irmão. Arthur era meu filho. Elas falaram para toda a cidade que eu falava que Arthur era meu irmão adotado, mas que na verdade Arthur era meu filho, que eu tinha tido Arthur em uma outra cidade. E para que as pessoas daqui da minha cidade de Bom Conselho não soubessem que Arthur era meu filho, eu tive Arthur em outra cidade e estava estudando lá em Palmeira dos Índios. Eu não sei qual nexo que essa história tinha, mas que as pessoas acreditaram. Elas inventaram muitas coisas e tudo isso para manchar a minha dignidade. Então vamos lá, vocês imaginam uma menina de 16 anos em que na época virgindade era tabu. E por falar em virgindade, isso foi um trauma tremendo na minha vida, porque elas foram exatamente na honra de uma mulher. Então, não era só essas 3 meninas que inventavam, era também a mãe de uma delas. Então, elas se aproximavam de mim, eu não sabia, e elas inventaram que Arthur não era meu irmão, que Arthur era meu filho, que eu tinha tido Arthur em uma outra cidade, que eu estava estudando lá porque eu estava escondendo isso das pessoas, sendo que minha cidade é uma cidade pequena. Todo mundo me conhece minha mãe, conhece minha família. Então, eu morava em outra cidade. Então, todas as pessoas tiveram conhecimento dessa história sobre mim. Foram muitas histórias sem pé, sem cabeça, muitas histórias pesadas que foram inventadas sobre mim e que as pessoas acreditavam. Então, muita gente só quer isso, pegar uma mulher que está ali vulnerável a histórias, a mentiras e inventar mais mentiras sobre ela. Eu até então não tinha noção dessas histórias que estavam acontecendo. Sendo que, na época, tinha uma rede social chamada Formspring, que era uma rede social de perguntas e de respostas. Então, as pessoas faziam pergunta, você não sabia quem era a pessoa que estava fazendo a pergunta e você respondia. E eu caí na besteira de criar essa conta do Formspring. E quando eu criei, minha gente, foi uma enxurrada de perguntas. Se Arthur, se meu irmão, que eu dizia que era meu irmão, era meu filho. E por que eu escondia isso das pessoas? Porque eu tinha vergonha de dizer que ele era meu filho, se na verdade ele era meu irmão. Por que você tem vergonha de assumir seu filho? Minha gente, é como eu falei, vamos voltar um pouco. Eu era uma menina de 16 anos, onde virgindade era um tabu e as pessoas pesavam lá. Então, essas meninas se aproximaram de mim, era uma coisa na minha frente, nas minhas costas era outra. Inclusive, a mãe de uma foi a pessoa que mais criou e inventou histórias sobre mim. Ela me chamava para ir para casa dela, me chamava para dormir lá, eu pedia para minha mãe sempre confiou em mim, na minha índole, no meu caráter, e eu sempre fui uma pessoa muito transparente com a minha mãe. Então minha mãe eu sempre fui muito cabeça, sabe? Então minha mãe confiava em mim. Então pedi para minha mãe para dormir lá para facilitar. Às vezes tinha algum trabalho à tarde na escola, então eu pedia para dormir. Então essa mulher me chamava para ir para casa dela, abria as portas na casa dela, sendo que ela era a pessoa que mais inventava histórias sobre mim e eu não sabia. Eu deveria ter me atentado, mas eu era uma menina muito jovem, né? Ela falava mal de todas as pessoas, criava histórias sobre todas as pessoas e eu estava ali, no foco de onde ia me levar para o fundo do poço. Graças a Deus,
Eu venho de uma família de pessoas que sempre trabalharam, pessoas honestas. Minha mãe sempre trabalhou para me dar o melhor. Eu sempre também trabalhei muito nova, mas porque eu sempre quis ter minha independência. Mas eu nem precisava ter trabalhado tão cedo, sabe? Porque minha mãe sempre me deu tudo sem nem pedir. Minha mãe sempre me deu tudo do bom e do melhor sem eu pedir. Então, para vocês terem noção, essa mulher inventava que até o meu lanche da escola era ela que dava dinheiro para eu comprar o meu lanche. Essa mulher inventava que as minhas roupas que eu usava eram as roupas da filha dela. Essa mulher fez da minha vida um inferno. Eu lembro que era meu aniversário e ela me convidou para que eu dormisse lá na casa. Eu tava para fazer uma comemoração lá do meu aniversário. Na época, né, eu gostava muito de ir pra pizzaria, pedir uma pizzazinha e um bolozinho. E eu me lembro que eu acordei e minha mãe e meu pai falaram: não, Bruna, hoje é seu aniversário, e eu já tinha pedido para ela para que eu dormisse lá em Palmeiras. Essa mulher tinha me convidado, então eu pedi para minha mãe para dormir na casa dela, porque à noite eu ia para a pizzaria lá. Ia chamar as pessoas da minha turma para eu ir para a pizzaria, e minha mãe tinha deixado. Quando foi no outro dia, eu ia ter que ir de ônibus para lá, levando um bolo na mão. Então, como era meu aniversário, minha mãe me fez uma surpresa. Disse: não, hoje eu vou levar em Palmeira dos Índios. Minha mãe também queria conhecer essa mulher. Minha mãe foi me levar em Palmeira dos Índios com meu pai. Na época, levei um bolo, à noite eu ia pra pizzaria, eu chamei o pessoal da minha turma, isso 17 de agosto. E ainda ia pra pizzaria levar o bolo e tal. Aí minha mãe me deixou lá, na casa dessa mulher, depois foi me deixar no colégio, fui deixar o bolo na casa dessa mulher, depois eu fui deixar no colégio e beleza. Quando eu cheguei do colégio, a filha da mulher não estava, eu já tive um baque, porque ela era minha amiga. Aí eu perguntei: por quê? Cadê sua filha? Ela falou: não, ela foi para Arapiraca. Ela fez: e o meu aniversário, ela não vai? Ela falou: não, ela não vai não, talvez ela venha mais tarde. Eu fiquei meio sem entender, sabe? Porque ela me chamou pra ir pra casa dela e ela não estava. Aí à noite foi meu aniversário, eu fui pra pizzaria, tinha pedido dinheiro pra minha mãe pra pagar pizza pra todo mundo, e minha mãe na hora esqueceu de me entregar o dinheiro, aí voltou, já tava em Palmeira de Fora, voltou, entregou o dinheiro pra essa mulher, e depois ela teve a audácia de dizer pras pessoas que até o meu aniversário ela tinha pago tudo lá, tinha pagado tudo. E essa mulher inventava muitas coisas sobre mim, e tudo que foi inventado por essas 3 pessoas. Quando foi à noite, eu fiquei mal, né? Porque eu tava na casa da menina, a menina não estava, e fiquei me perguntando o que tinha acontecido. Quando foi no outro dia, tava arrasada na minha sala de aula, por esse motivo, né? Porque eu era amiga da menina, a menina no dia do meu aniversário, a menina me chama pra ir pra casa dela e sai, e eu fiquei sozinha, né? Aí foi quando as meninas da minha turma se reuniram. Minha gente, eu me lembro como hoje. Lá no meu colégio tem uma árvore e ao lado tem um tipo como se fosse um batentezinho que as pessoas ficam sentadas, né? Aí as meninas me chamaram pra contar toda a história. As meninas: olha, Bruna, a gente precisa falar com você. Aí eu disse: não, pode falar. Aí eu me lembro sentada, Lara Canuto, minha amiga até hoje. Amiga, te amo, obrigada por tudo. Lara, Vivi, a Tâmara, Jordana, a Ellen se reuniram e disseram: amiga, a gente precisa te contar o que realmente está acontecendo. Eu disse: o que é que está acontecendo? Ela fez: amiga, surgiram alguns boatos aqui na cidade e a gente precisa te contar. O que é que está acontecendo? Ela fez: você estranhou a presença de fulana no seu aniversário? Aí eu fiz: estranhei. Ela fez: pronto. Veio ela, a mãe dela, ela e mais, no caso, essas outras 2 meninas, nos chamaram e falaram que era bom a gente manter distância de você, não manche a nossa reputação. Eu disse: mancha a reputação por quê? Ela fez: não, porque elas falaram que realmente que você omite que tem um filho, que você é mãe, e lá na sua cidade você é garota de programa. Você é a mulher da vida. Então, ela fez isso para que você não se aproximasse mais da filha dela, por isso que a filha dela não estava lá, e para que a gente não fosse mais amiga sua, para que a gente não manche a nossa reputação. Eu me lembro como hoje que aquelas palavras impactaram super em mim. Para mim eu fiquei sem reação. Porque assim, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre ouvi muito os meus pais. Eu sempre ouvi muito, e eu tenho muito orgulho da pessoa que eu sou. Eu tenho muito orgulho da mulher que eu sou e do caráter que eu sempre tive desde menina. Eu sempre fui uma pessoa que eu tive muito cuidado com a minha postura de mulher. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre prezei muito sobre o meu comportamento como uma mulher.
Então, eu sempre ouvi muito meus pais, eu sempre quis honrar muito os meus pais. Eu nunca tive motivos para envergonhar meus pais, para envergonhar meus irmãos. E eu vi ali o meu caráter, a minha índole, a Maria Bruna mulher ser desonrada por mentiras. E as meninas me falaram, Bruna, mas independente do que você foi, se você foi, ou se você deixa de ser, o que importa é o que você é hoje. A pessoa que você é hoje. Eu falei, mas minha gente, pelo amor de Deus, eu não sou isso. Eu, não, Bruna, a gente não acredita, a gente tá com você. E as meninas são minhas amigas até hoje. E a partir daí, minha gente, foi que eu comecei a cair na real. Então, eu chegava no banheiro, tava lá pichado. Maria Bruna, garota de programa. Eu tinha medo de falar com as pessoas e ficava pensando, o que é que essa pessoa pensa sobre mim? Eu tinha medo de conhecer as pessoas e pensar, o que é que essa pessoa pensa sobre mim? Foi muito forte. Tudo isso que estava acontecendo, e nisso aparece o Caio. Caio que estava lá em São Paulo, se tratando de uma leucemia há muito tempo. Eu não tinha tido nenhum contato. Caio resolve ligar pra mim. Aliás, a mãe dele liga pra mim, falando que ele tinha acordado e lembrado desse número. A mãe dele perguntou quem era, ligou pra mim, dizendo, olha, aqui é a Jane, mãe do Caio. Ele lembrou desse número e pediu pra ligar. Ele não tá podendo falar porque a imunidade dele tá baixa, mas assim que ele tiver melhor, ele pode te ligar. Eu disse, pode. E o Caio eu comecei a ter contato com o Caio, comecei a dar forças ao Caio, sendo que era tipo assim, todos os dias, minha gente, quando eu chegava no colégio, era uma história sobre mim. Era uma mentira sobre mim. Todos os dias que eu chegava no colégio, era uma mentira sobre mim. E eu tinha vergonha de contar isso pra minha mãe. Eu tinha vergonha de chegar em casa e contar isso que eu tava passando. Tipo, como é que eu vou contar pra minha mãe que na boca das pessoas eu sou uma garota de programa? Se eu sou virgem. Como é que eu vou contar pra minha mãe que uma cidade inteira tem uma percepção sobre mim, sendo que eu não sou essa pessoa? Como é que eu vou dar esse desgosto pra minha mãe? Como é que eu vou falar isso? Eu fiquei numa fase que, tipo assim, o Caio me ligava, eu não queria atender porque eu ficava, ele não merece. Ele não merece estar passando por isso e eu ser desse jeito na boca das pessoas, sendo que eu não era o que as pessoas falavam que eu era. Mas você acabou acreditando também, passando por Eu passei a acreditar. Eu passei a acreditar que eu era uma pessoa ruim, que eu era aquilo. E eu ficava, meu Deus, como é que as pessoas são tão ruins ao ponto de inventar uma história sobre uma pessoa, fazer uma cidade inteira acreditar. Minha gente, não tem aquela coisa, tipo, uma mentira quando ela passa a ser dita várias vezes, ela se torna verdade? Ficou parecendo isso, porque tipo assim, era todo mundo falava sobre mim, sobre isso, sabe? Todo mundo tinha a mesma percepção sobre isso. Eu não podia conhecer uma pessoa nova que eu ficava, o que é que essa pessoa tá achando de mim? Essa pessoa tá se aproximando de mim? O que é que ela deve estar achando? Ela tá sendo falsa comigo? Então tem coisas desse meu passado que eu não consigo destravar até hoje. Eu sou uma pessoa que eu não consigo receber elogios. Eu sou uma pessoa que eu não tenho facilidade de receber das pessoas. Eu sou muito de fazer. Eu sou muito de resolver minhas coisas sozinha. Eu não gosto que ninguém faça nada por mim. Porque lá atrás uma pessoa fingiu me dar a mão, me estendeu, me dar a mão para me dar uma rasteira. Então tem coisas lá atrás que foram traumas para mim até hoje. Eu já fiz psicóloga, eu já fiz coach, eu já fiz tudo, terapia, mas são coisas que ficaram enraizadas em mim até hoje. Então eu sou uma pessoa que eu não consigo pedir um favor a ninguém, eu sou uma pessoa que eu não consigo aceitar a bondade das pessoas comigo, mas eu consigo enxergar que existem pessoas boas. Sabe, foi muito... Minha gente, eu vou usar a palavra, mas foi muito foda o que eu passei. Eu era uma menina e uma mulher adulta inventar que eu era uma GP, inventar que eu tinha um filho e eu era uma menina virgem, sabe? Isso pesou demais pra mim. E eu tava ali dando apoio ao Caio, o Caio me ligava, passando por um problema, e eu passando por esse problema também, e eu não podia contar na minha casa porque eu tinha vergonha de decepcionar minha mãe, eu tinha vergonha de decepcionar meu pai. Certo que se eu contasse, minha mãe ia me dar apoio. Eu já sabia a frase que minha mãe ia dizer. Minha mãe ia dizer, minha filha, mas o que importa é o que você é pra Deus e não o que as pessoas acham de você. Mas eu não queria que minha mãe passasse por essa dor de saber que eu estava sofrendo, porque eu estava sofrendo. Então, era todas as noites, eu virava a noite com o Caio no telefone. Eu me lembro que às vezes eu botava no mudo pra ir chorar. Eu dizia, ele não merece uma pessoa feito eu. Ele não merece. Então eu fiquei
meio envergonhada, eu dizia, meu Deus, imagine quando a família dele souber que eu tenho uma fama dessa. O que é que a família de Caio vai imaginar quando souber que eu tenho uma fama dessa numa cidade? Sendo que na minha cidade todo mundo me conhece, tipo, eu ficava, meu Deus, como é que pode? Vocês lembram que eu falei que eu era incrédula? E o Caio, ele veio nessa toda minha história para me mostrar quem era Deus. Então minha história com o Caio não foi em vão. Eu vi ali, eu passando por um problema, que eu meio que incrédula, e tinha Caio, né? Passando por uma leucemia, uma doença séria, em que ele foi às pressas a São Paulo fazer um tratamento, e ele tinha muita fé, sabe? Ele sempre foi de muita fé. Então ele passou por essa doença praticamente brincando. Eu imagino que as pessoas da cidade dele imagina que lá em São Paulo, a mãe dele que ficava com ele lá, a mãe e a tia, que foram dias só de choro. Mas eles passaram com tanta fé por esse vale, com tanto otimismo. Pra gente que tá de fora, a gente vê com muita dor. Mas eles não passaram com a dor, eles passaram com muita fé e com muito renovados e animados em Cristo. E é isso que Deus quer da gente. Que a gente saiba passar pelos problemas com renovo, com sentimento de renovo, e que a gente tá passando porque tem que passar. Caio tava ali passando por o maior problema da vida dele, um problema de saúde, e eu tava passando por aquele problema em que dizia em respeito sobre a minha honra, e eu aprendi a ter fé com Caio. Então, a minha história com Caio vai mais além do que as pessoas imaginam. Caio me ensinou a ter fé, Caio me ensinou a ter perseverança, Caio me ensinou a esperar em Deus. E era no telefone com o Caio, dando forças, eu não sei onde eu arrumava tantas forças, dando forças a Caio, com um problema desse na minha vida, né? Eu chegava em casa e ia cuidar do meu irmão, porque meu irmão, na época, gente, ele tinha meses, então eu e minha irmã que cuidava dele durante a maior parte do tempo. Ele tinha babá, mas eu e minha irmã que cuidava a maior parte do tempo, então à noite a gente que ficava com ele, eu olhava pra ele, eu dizia, meu Deus, o Senhor entregou esse menino na minha casa, eu creio que para o bem da vida dele, mas que está sendo um tormento para a minha vida. Eu cheguei a pensar isso. Como é que pode? E a mesma forma que eu via desse jeito, eu sendo difamada numa cidade, as pessoas me julgavam, as pessoas... Eu não podia ter uma atitude que fugisse um pouco da minha rotina. Que as pessoas já pegavam aquilo ali para inventar histórias. Então, um exemplo, todos os dias eu ia de ônibus. Se por acaso meu pai resolvesse um dia me levar na escola, as pessoas no outro dia já tinham conversa. Um exemplo, nesse dia mesmo que meu pai foi me levar, com a minha mãe foi me levar lá, no outro dia, dias após, surgiram boatos que meus pais tinham me levado porque eu tinha ido para uma festa, que eu tinha perdido o ônibus, que eu tinha virado a noite na festa, sendo que nem em festa eu andava. Nem em festa eu andava. Meu pai sempre me prendeu muito. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre fui muito regrada. Meu pai me prendia muito, então eu nem andava em festa. E as pessoas não podiam ver eu fugindo um pouco da minha rotina, que era motivo. Então tudo que eu fazia era motivo das pessoas inventar histórias sobre mim. Por esse motivo, hoje, eu não consigo postar sobre a minha família, não consigo postar uma foto com a minha família, eu não consigo postar uma foto com o meu noivo, porque eu trouxe de lá de trás essas raízes, sabe, que me causaram tanta dor. Foi aos poucos que eu fui sabendo de onde vinha tantas histórias. Nunca procurei saber de onde estava, até porque eu não queria saber, eu ficava o tempo todo querendo, meu Deus, o que é que eu faça? O que é que eu vou fazer para provar para as pessoas que isso não é verdade? Então seria a minha verdade contra a verdade de uma cidade toda. Então a mentira foi tão grande que passou a se tornar uma verdade. Então eu ficava com o Caio no telefone, desesperada, chorava, mas eu não queria contar pra ele esse problema, eu não queria envergonhá-lo. Eu achava que, ele não merece, ele tá passando por um problema desse na vida dele, e eu com essa história horrível, sendo que eu não sou isso, como é que isso? Como é que eu vou falar pra minha família? Como é que vai ser diante da família dele? Então, isso pra mim me causou muita vergonha. Eu ficava envergonhada disso, e a partir de Caio, eu comecei a ter fé. E teve um dia que eu falei, não, é hoje,
né? Na minha casa, na época, tinha uma moça que trabalhava na minha casa, que o nome dela é Marla Araújo. Ela que me ajudou demais. Então, ela era a única pessoa daqui, da minha cidade, daqui de perto, da minha família, a única pessoa que eu contei toda a história. Eu chegava, tipo assim, a minha mãe começou a perceber meu comportamento. Eu sempre fui uma pessoa animada, eu sempre gostei de ficar dançando em casa, sabe? De brincadeira. E eu mudei bastante meu comportamento. Então, eu vivia muito estressada, muito calada, muito frustrada. Minha mãe me perguntava o que estava acontecendo, mas eu não tinha coragem de abrir a boca para falar para minha mãe o que estava acontecendo. Que eu estava passando por tanta coisa ruim lá. Primeiro porque eu imaginava, eita, minha mãe quis tanto que eu não viesse pra cá e eu vim, sabe? Tipo, meu Deus, eu sempre fiz tantas coisas certas pra hoje as pessoas estarem falando mal de mim, me julgando, me apontando. Então Marla foi a única pessoa que eu contava. E ela foi uma pessoa que ela também renovou a minha fé, né? Ela falou, você tem que crer em Deus. Somente Ele que vai te tirar desse buraco. Somente Ele que vai te levantar. Essa história não é sua, essa verdade não é sua, não acredite nisso, essa pessoa não é você. Então, todos os dias ela me ajudava. Marla, até hoje eu não entendo como Marla foi parar na minha casa, mas eu sei que o propósito dela na minha casa foi renovar a minha fé. E eu sou grata até hoje a ela. Hoje inclusive, eu liguei para ela para agradecer mais uma vez por isso que ela fez na minha vida, né, de ter compartilhado desse momento comigo, porque hoje pode não ser nada, para você que tá aí da tela, pode não ser nada, mas minha gente, naquela época foi muito foda pra mim, sabe? Foi muito pesado, eu uma virgem, e foi um trauma na minha vida que eu carreguei por muito tempo. Eu lembro que na faculdade, minha gente, essa questão de virgindade foi uma coisa que foi tão trauma na minha vida, que na época da faculdade todo mundo tirava onda da minha cara, ficava me chamando da virgem de 40 anos, porque foi uma coisa que, tipo assim, eu ficava, meu Deus, eu nunca posso perder minha virgindade. Eu nunca posso, porque era como se fosse tirar a minha honra e fosse provar que tudo aquilo que aquelas pessoas falavam de mim era verdade. Então tudo que eu fazia era tudo muito minimalista, tudo muito assim com medo do apontamento das pessoas, o que as pessoas podiam inventar a partir dali. E teve um dia que eu não aguentava mais e eu falei, Caio, eu preciso falar com você. E eu acho que a gente não dá mais certo, acho que a nossa história tem que acabar aqui. Caio lá em São Paulo, e a gente não tinha perspectiva nenhuma de quando o Caio viria pra cá, quando o tratamento ia terminar. Eu disse, Caio, é o seguinte, eu tô passando por um problema na minha vida, e eu não quero que você passe junto comigo, eu prefiro passar sozinha por isso, e eu acho que a melhor atitude que eu tenho, em nome da sua honra, é a gente acabar. E o Caio disse o que foi. Eu fiz, não, Caio, é o seguinte, essas pessoas aqui falaram pra cidade que eu sou garota de programa, que meu irmão não é meu irmão, que eu fico mentindo que ele é meu irmão, mas na verdade ele é meu filho, que eu fui ter esse meu filho não sei aonde. Isso tá muito pesado pra mim, porque assim, você me conhece, sabe que eu não sou assim, mas eu tô envergonhada porque eu acho que você não merece uma pessoa feito eu na sua vida. E Caio disse, Bruna, pelo amor de Deus, e tu não acha que eu não soube dessa história? E tu não acha que as pessoas não já vieram contar pra mim, pra minha família? Bruna, pra mim isso não importa. Eu sei quem você é. E eu tô com você até o fim. Então, com Caio eu aprendi a ter fé, a renovar a minha fé. E a gente solidificou o sentimento que a gente tinha. Então, por isso e por tantos outros motivos que minha história com Caio é forte, sabe? Por isso que a gente tinha uma conexão. Eu orava, minha gente, por Caio, pela saúde de Caio, que o Senhor restaurasse a saúde de Caio de uma forma incansavelmente. Eu pedi a Deus de joelhos. Quando eu soube da doença de Caio, depois eu ia na casa das pessoas pedindo oração por Caio. Então eu acho que a oração, ela une as pessoas de uma forma que não consegue desconectar. Então minha conexão com Caio, minha história de amor com Caio vai
além do que as pessoas conseguem ver. E aquelas palavras dele de conforto acalentaram meu coração, né? Ele falou, Bruna, isso pra mim não importa, me importa quem você é hoje pra mim, me importa, o que importa é que a minha família lhe ama. Todo mundo sabe que você trouxe luz na minha vida, que você me trouxe motivos para que termine logo esse tratamento pra gente viver o que a gente tem que viver. Então foi exatamente isso, tudo isso que eu tive que passar para estar com o Caio, para viver com o Caio, para renovar a minha fé. Então, eu já era ciente das pessoas que me fizeram mal, né? E eu me lembro até que muitas pessoas diziam, Bruna, você não vai fazer nada, você não vai revidar, você não vai... Minha gente, eu não via saída, tipo assim, nada que eu fizesse ia desmentir uma história em uma cidade. Agora vocês imaginam. E eu ficava na minha inocência, eu ficava, meu Deus, será que tem algum exame que possa comprovar que eu sou virgem? Será que tem alguma coisa que eu possa provar para as pessoas? Eu queria um exame, aí surgiu até o boato que eu ia procurar esse exame, as pessoas diziam, mas o exame é um exame que ela já pegou forjado da internet. Então assim, tudo que eu levantava para mostrar o meu caráter, a minha honra, as pessoas vinham com a manipulação atrás, então era o meu impossível. Aí eu fiz, não, eu vou ter que pedir socorro somente a Deus. Então eu me lembro que no meu quarto eu fui negociar com Deus. Eu disse, Deus, se você existe, se você tá vendo isso que está acontecendo na minha vida, essa provação que eu estou passando na minha vida, o Senhor se manifeste na minha vida de alguma maneira. O Senhor mostre que o Senhor é Deus. E eu falava com autoridade. Eu voltei a ter a minha intimidade que eu tinha antes, a minha intimidade que eu tinha perdido. Eu disse, o Senhor vai mostrar para mim que o que eu estou passando não é em vão. O Senhor vai mostrar para mim que o Senhor está ouvindo tudo isso que estão falando sobre mim. E o Senhor não fez nada. O Senhor deixou que as pessoas colocassem meu nome na lama. O Senhor permitiu que eu fosse desonrada numa cidade inteira. O Senhor permitiu que eu sofresse tanto. O Senhor agora vai me mostrar que o Senhor é real e que o Senhor existe. Senão eu não acredito mais no Senhor. Senão eu não acredito mais no que o Senhor tem para a minha vida. E eu estou aqui abrindo de mão da minha vida se o Senhor não mostrar quem o Senhor é. E nós somos muito imediatos. A gente quer as coisas muito rápido. E eu queria providência e rapidez dele na minha vida. E as pessoas me questionavam, você não vai fazer nada. E na minha cabeça, eu resolvi esperar em Deus. Um dia ele vai provar para toda essa cidade o meu caráter e a minha honra. O Senhor vai me honrar diante dessas pessoas. E eu estava ali fazendo um acordo com Deus. Sendo, gente, que a gente não sabe os acordos espirituais. A gente não conhece os acordos que existem, né? Eu acho que, devido à minha fé, eu acho que o inimigo queria me tentar. Eu acho que o inimigo sabia onde ele iria mexer. E ele deve ter pedido permissão a Deus para me testar. Eu fui muito obediente a Deus no que diz respeito a esperar. Eu esperei nele, eu esperei a justiça dele. Eu fui muito obediente. E nos registros dos céus está falando sobre nossa obediência, né? E eu não queria que essas pessoas, eu não pedia a Deus que essas pessoas pagassem. Não era sobre elas, era sobre mim. Eu não queria. Quero que ela pague. Não, eu não queria. Esse não é meu coração. Deus conhecia meu coração. Ele queria obediência. Eu não precisava revidar. Eu não precisava que essas pessoas pagassem pelo que elas fizeram comigo. Eu queria que Deus agisse na minha vida. E é uma coisa que eu levei para a minha vida. A gente não precisa revidar. A gente não é sobre as pessoas, é sobre nós. Era eu e Deus. O meu acordo era eu e Ele. Ele queria de mim obediência.
Ele queria que eu fosse resiliente. E eu nem sabia o significado da palavra resiliência. E eu fui muito resiliente. Eu fui muito paciente. E eu soube esperar. Passaram-se meses e eu queria de Deus ainda que Ele agisse. Eu queria que algo na minha vida fosse feito naquela época. Hoje eu sei o que foi feito, né? Hoje eu sei o que foi feito na minha vida. E eu me lembro como hoje, que eu estava sentada lá no meu colégio, dentro do meu colégio, e sentou um pai do meu lado, e deixou um bilhete. Ele deixou o bilhete, levantou e saiu. E eu peguei o bilhete. Quando eu peguei o bilhete, minha gente, tinha dizendo bem assim. Tinha um número do telefone e uma mensagem. Eu quero o seu corpo. Era mais ou menos assim a mensagem. Eu quero o seu corpo nu. Me manda essa mensagem. Era mais ou menos assim, eu quero seu corpo nu, é só você me mandar uma mensagem que a gente se encontra. E aquilo ali pra mim foi o fim. Então, ali era a materialização do que as pessoas falavam sobre mim. Porque antes eu só ouvia. Falaram isso de você, falaram isso de você, falaram isso de você. Apesar que na época muita gente se aproximava, eu ficava parada lá no ponto do ônibus, esperando o meu ônibus para a Palmeira dos Índios, e eram vários carros. Quando eu não tinha noção, eu achava que eu era uma pessoa nova na cidade, as pessoas viam, olhavam com um olhar de paquera. Mas depois, quando eu tinha noção dessas mentiras sobre mim, eu passei a me envergonhar, então eu passei a me esconder. Então, no dia que esse homem, um pai, dentro do colégio que eu estudava, me manda uma mensagem, só comprovava tudo aquilo que eu vinha passando. Minha gente, eu não aguentei. Eu não aguentei. Eu peguei aquele bilhete e eu falei, Senhor, cheguei em casa, eu me lembro que eu disse, Senhor, pedi para o Senhor me mostrar que o Senhor existia e o Senhor não existe. Eu sabia que estava sendo travada uma batalha espiritual, devia ser Jesus e Satanás, Satanás dizendo que ia me testar, Jesus conhecendo o meu coração, tinha certeza que ele devia estar apostando, sendo que ele não nos testa, porque ele conhece nosso coração. E eu tinha certeza ali que Deus não existia, porque eu havia pedido que Ele me mostrasse que Ele era real. E ver aquela mensagem, ver aquele nojo daquela mensagem, me deixou mais incrédula. Então eu não vi nada sendo feito. Tinha se passado meses, eu não estava vendo o agir de Deus, eu estava me achando alheia a Deus. Eu estava me achando uma pessoa que não estava sendo cuidada por Deus, e eu não aguentei. Eu disse, Deus, minha vida hoje acabou aqui. Acabaram com o resto de vida que eu tinha. Quando eu tinha 15 anos, aqui na nossa cidade, hoje as pessoas, quando completam 15 anos, os pais geralmente dão ou uma festa de 15 anos ou uma viagem para Disney, seja lá onde for. Na minha época, dos meus 15, a gente ganhava moto. Né? E eu tinha uma motinha, uma bis. Eu tinha 14 na época, eu tinha ganhado a minha moto com 14 anos. E eu planejei a minha morte. Aquela mensagem me matou. Eu não estava mais viva. Então eu só queria terminar. Terminar o que as pessoas já haviam feito comigo. Eu já não conseguia ver luz, eu não conseguia ver vida, eu já não tinha mais brilho, eu estava só a carcaça. Então receber aquela mensagem, aquele bilhete, era como se fosse a materialização de tudo que as pessoas falavam sobre mim. Então eu falei, Deus não existe, Deus me provou mais uma vez. Eu vivia pedindo um sinal, eu dizia todos os dias, Deus me manda um sinal que o Senhor está comigo, me manda um sinal que eu não estou alheia, Senhor, eu te peço um sinal. Minha gente, e eu pedia sinal constantemente, eu dizia, Deus me manda um sinal. E é sobre sinal que minha vida, tudo na minha vida se encaixa sobre sinal. E eu só conseguia pensar na minha mãe, eu não imaginava minha mãe sabendo de tudo isso.
Eu não imaginava o coração da minha mãe. Então eu fiquei pensando, entre minha mãe ter uma filha que tem uma reputação tão suja e ter uma filha morta, eu prefiro que minha mãe tenha uma filha morta do que minha mãe ter a decepção de ter uma filha de saber onde você desce na boca do povo. Então eu prefiro morrer. E eu planejei a minha morte. Aqui na minha cidade tem um açude, todo mundo sabe que é o açude da nação. E eu saí da minha casa certa. Eu disse, Senhor, meses que eu te peço um sinal que o Senhor está comigo, que o Senhor vai me honrar, que o Senhor vai calar a boca dessas pessoas, que o Senhor não me deixou alheia nessa situação e o Senhor até agora o Senhor não fez nada. É hoje. Eu não aguento mais me levantar e ouvir as pessoas falando sobre mim, falando mal sobre mim. Então é hoje. Então, eu me lembro que eu peguei, fiz uma carta de despedida para minha mãe, pedi desculpa, contei a ela toda essa história, falei que não aguentava mais, falei que o Senhor não existia, que se Ele existia, por que eu estava passando por aquilo, que eu tinha errado em ter duvidado dEle, mas Ele não se levantou para me honrar, então eu estava esgotada. Deixei mensagens no meu celular e disse, não, pelo menos eu vou deixar o telefone de lembrança para minha mãe, já que ela vai perder, não vai ter nem pegar minha moto, porque eu planejei minha morte, eu não sei nadar, eu tenho um pavor de água até hoje e eu planejei morrer afogada. Então já saí certa da minha casa, eu ia entrar com tudo no açude da nação e ia me matar por conta de uma mentira. Por conta de mentiras que fizeram contra uma criança. E hoje eu peço tanto a vocês, cuidem das crianças. E vocês, tem muita gente ruim, tem muita gente perversa. E eu fui sair de casa certa para me matar. Antes de chegar nesse açude da nação, o percurso da minha casa até o açude da nação, tem uma ladeira. Hoje, abaixo dessa ladeira tem um sinal e indo para a esquerda eu pegaria para ir para o açude da nação. Eu saí de casa, incrédula, não queria mais saber de Deus, já havia pedido tanto sinal, pedi um sinal a Ele e eu desci de casa. Quando eu cheguei nessa esquina que hoje tem um semáforo, que eu ia virar à esquerda, para o lugar que seria o lugar da minha morte, o pneu da minha moto estourou. Eu caí no chão, fiquei meio atordoada, não cheguei nem a desmaiar, saí derrapando, arranhei a lateral da minha coxa todinha, o pneu estourou, eu caí, quando abri o olho tinha um senhor perguntando se estava tudo bem, se eu estava com o telefone para ligar para minha família. E eu falei que não estava com o telefone. E ele me disse, então ligue do meu. Quando eu peguei o telefone do moço, o telefone dele estava travado. Era 16 e 16. E a partir daí começa uma nova história.